Jesus está passando e está dizendo para você, para mim, aonde você está parado? Em qual coletoria você está parada? Em que situação da sua vida você está parado, meu filho, minha filha? Aonde está parada a sua vida? Levi era Mateus, que a vida dele estava parada ali naquela coletoria de impostos. Ele ficava ali sentado. E a única expectativa dele era cobrar impostos das pessoas. E até mesmo, muitas vezes, cobrar mais do que devia. Cobrava dos filhos de outras pessoas. Cobrava de todos que chegavam ali. Era aquela pessoa que vivia cobrando dos outros. Talvez nós estejamos do mesmo lado, como ele, parado, cobrando dos outros alguma coisa. Tem esposa que passa o dia cobrando a esposa. Tem esposa que passa o dia cobrando o marido. Tem filhos que passam o dia inteiro cobrando seu pai, sua mãe. Às vezes nós passamos cobrando a vida inteira um do outro coisas. E não queremos dar nada aos outros. Só queremos receber. Só queremos ter em troca as coisas para o nosso bel prazer. Talvez o que você oferece é troca. Talvez o que eu estou dando para os outros é troca. Porque eu quero receber tudo. Eu quero receber abraços, quero receber beijo, quero receber carinho. Quero ser a pessoa mais bem amada do mundo. Quero ser a pessoa mais bem servida. Mas na hora de fazer para os outros que é o problema. Na hora que a gente tem que fazer para os outros, a gente quer cobrar. Faz e cobra. Cobra o retorno. Se abraça porque eu te abracei. Se beija porque eu te beijei. Cobra o beijo. Porque eu sou tão carinhoso com você. Porque nós vivemos vendendo beijos, abraços, carinhos, vendendo serviço. Porque eu fiz o almoço para você. Porque eu fiz a janta. Porque eu lavei a tua roupa. Nós vivemos cobrando o outro. O demônio é astucioso. Em Deus a gente faz por amor. Não por troca. Você não casou por troca. Na hora que você beijar a tua esposa, ela te dá um beijo. Não, você casou para beijá-la sempre, para dar amor para ela, carinho para ela. Você casou com o seu esposo para fazer ele feliz do seu lado. Para dar tudo sem esperar nada, porque o amor não espera nada. Quem ama, ama. Tudo que você faz por interesse é interesse, não é amor. Tudo que você faz esperando alguma troca, alguma recompensa é troca, é interesse, não é amor. E às vezes a gente acaba fazendo isso com a nossa vida. Eu estou aqui para receber alguma recompensa? Quem diz que eu vou receber? Quem diz que eu vou receber? Se não for por amor, não vou receber nada de Deus. Se eu vim aqui para pregar esperando algum benefício seu, eu serei digno de dó. Porque você não pode dar o que eu preciso. A sua esposa nunca poderá dar tudo o que você precisa. Mas o amor dela poderá contentar seu coração. O seu amor poderá dar alegria para ela, dar paz. O seu amor poderá dar toda a riqueza que seu filho precisa. Não é roupa, não é objetos. Às vezes ele precisa muito mais do que isso. Apenas um abraço. Um bom dia. Oi, meu filho. Às vezes nós estamos esperando do outro somente aquilo que ele tem para nos dar de amor. Ninguém está na nossa casa esperando riqueza. Porque se está, é por interesse, não por amor. E é isso que o mal vai fazendo conosco. Ele vai desvirtuando todo o nosso pensamento. Por isso que a hora que Jesus passa na nossa vida, Ele vai nos tirar daquele local onde nós estamos estagnados, onde nós estamos parados, onde está
está enferrujado a nossa vida, onde está o nosso sofrimento, aquilo que nos amaldiçoa, aquilo que nos faz mal. Jesus tirou Levi dali para levar ele para uma vida nova. Em vez de receber, agora ele aprendeu a doar-se, dar tudo de si para o outro. Mateus saiu de cobrador para agora ser doador. Agora eu vou doar a minha vida. Agora eu vou morrer de amor pelos outros. Não quero receber nada, porque tudo que eu queria receber não me satisfez e não encheu a vida de Mateus. Foi preciso que ele largasse aquela vida que ele estava, onde ele estava parado. Porque é o que está na primeira leitura de hoje. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando ela entra no meu coração, ela torna a minha vida eficaz. Ela torna a minha vida viva, não mais dependente, mas agora para viver e dar vida aos outros. Todos que vão estar perto de mim vão receber vida e vão receber eficácia. Porque a vontade de Deus é esta. A palavra de Deus faz isto em mim, faz isto em você. E é isso que está dizendo. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até dividir a alma e o espírito. Porque é impossível dividir. Na nossa consciência. Tirar o divino de Deus de nós, da nossa alma, para nós é impossível. Mas para Deus é possível. Para dizer que a palavra de Deus é capaz de entrar na minha alma e fazer com que o Espírito de Deus que habita dentro dela, que está lá no âmago da minha alma, Deus é capaz de tirar. É impossível. É impossível para o demônio. É impossível para qualquer situação. Mas para dizer que a palavra de Deus é penetrante, ela é eficaz, que é capaz de fazer com que estas situações aconteçam em nós. Por isso ele está dizendo, ele divide as articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Diante da palavra de Deus, todos estão nus. Você se apresenta como você é. E aí está. Dentro da nossa vida, dentro da nossa graça, em Deus é isto. Quando nós nos apresentamos, nós nos tornamos despido de toda a nossa riqueza para nos tornarmos glória de Deus. O que Deus quer fazer conosco nesses dias, neste encontro de cura e libertação, em que nós estamos aqui, é fazer isto. Fazer nós sairmos da coletoria de impostos que nós vivíamos, daquele lugar onde estava estagnado a minha vida, daquela situação de sofrimento, de maldição, de indignidade, de vício, aonde estava paralisado a minha vida, para voltar a ser um doador de vida. Um homem rico, uma mulher rica, um filho amado, uma filha amada. Porque foi para isso que nós nascemos. Quando eu penso em Deus, a eficácia de Deus é esta graça que faz com que eu vivo como filho de Deus. E é tão lindo que toda a preocupação, né, como a irmã pregou da manhã, mostrando como que acontece toda uma libertação, como que nós precisamos rezar pelos nossos antepassados, até chegarmos em nós. O padre mostrava a pequenez do homem, às vezes diante, quando ele falava de Zaqueu. Mas é preciso ir além. É preciso nós entrarmos na profunda intimidade para conhecermos a nossa libertação total. Deus quer que nós sejamos livres. E por isso é necessário que eu tenha em mim essa dimensão. Que eu aprenda a viver a minha libertação. Por quê? Porque muitas vezes, há muitos anos, eu estou mais ou menos há uns 26 anos trabalhando com cura e libertação. Do qual uns 12 anos eu conheci o padre Rufus em 99. Todas as vezes que ele esteve aqui na Canção Nova, eu convivi com ele antes. Viajei algumas vezes com ele para orar pela cura e libertação. Ele
pregava e eu estava lá atendendo como aqui eu atendia. E como é importante a gente aprender a ser livre da força maligna. Como é importante a gente aprender a ser livre daquilo que nos escraviza. Eu quero que nesse dia de hoje, nesta pregação, falar desse sentido que vai fazer você compreender como é necessário, aonde o mal mais ataca em nós, como nós nos tornamos cobradores de impostos, sentados em coletorias, escravo do mal, escravo da maldade, escravo da ignorância, escravo do próprio demônio. Porque Mateus tornou escravo de tudo isso. Escravo dos seus vícios, das suas mentiras, da sua ignorância, da sua perseguição, da sua maldade. Deus quer nos fazer livres. E a intenção de cada acampamento de cura e libertação é fazer com que nós sejamos lavados e santificados no sangue redentor de Jesus, para que nós nos tornamos livres. Se nós pegarmos a palavra de Deus, nós vamos, como eu falava hoje, que a palavra de Deus ela é eficaz, que é capaz de dividir a alma e o espírito. É muito importante quando a gente começa a entender isso. É importante quando você começa a entender também a sua vida em Deus. Salmo 138 vai dizer disso, Salmo 138. Quando a nossa mãe fica grávida, é Deus que nos torna fecundo no ventre da nossa mãe. Ele nos torna presente ali. A genética é do seu pai, é da sua mãe. Mas, naquele momento, Deus coloca também a alma e o espírito dele. Está lá em Isaías 42, de 1 a 4. Se você pegar a palavra de Deus, vai dizer disso. A alma que está em você não foi achada em lugar nenhum. Ela veio de Deus. Ela veio de Deus para habitar neste corpo físico seu. Para morar em nós, para ser tudo em nós. A imagem, a graça, a riqueza de Deus. Então, a alma que está em nós não foi vinda de outro lugar, mas do próprio Deus que enviou uma alma pura para você. Não uma alma manchada, não é uma alma penada, não é uma alma que vem de algum outro lugar, achada em algum outro país, em algum outro planeta. Não, é uma alma que veio de Deus. Primeira coisa é isso que nós precisamos ter consciência. A alma que está em nós vem de Deus. Para que a gente não seja mais escravo de outras doutrinas que vão até mesmo colocar isso no nosso coração. Então a alma que está em nós é de Deus, ela veio de Deus. Por isso ele coloca a alma e o espírito dele. Se a gente pegar na palavra de Deus, pegue aí na palavra de Deus, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:23, para nós entendermos essa dimensão da nossa vida, para nós compreendermos, porque se nós não compreendermos, nós vamos sair daqui ainda fatigados, tristes, derrotados, esfomeados, vagando, porque nós não compreendemos a nossa dimensão. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer que o Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não somos um monte de carne. Nós não somos um monte de carne apenas, e que veio do nosso pai, ou da nossa mãe, dos nossos avós, bisavós. Não. Nós temos dimensões de vida em Deus. E é preciso que a gente saiba. Não que a gente vai separar. Somente Deus pode separar isto. Por isso está dizendo que a palavra de Deus ela tem esse poder de separar, para que nós entendamos melhor a dimensão da nossa vida. Não é três coisas em uma. É uma pessoa em Deus, um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. E é lógico que isso aqui é só para que nós compreendamos melhor a dimensão nossa, para que a gente saiba aonde o mal ataca.
Então, aqui está, quando fala do Espírito, esse sopro de Deus que está na nossa alma, a essência do divino, a santidade. Por isso o homem e a mulher podem se converter da noite para o dia, porque o sopro de Deus está dentro de nós, aquilo que é do divino de Deus está em nós, aquilo que está em Jesus está em nós. Toda esta essência, essa beleza, esta imagem de Deus está em nós, está no Espírito de Deus que habita na nossa alma, lá no âmago, no fundo da nossa alma, intocável por qualquer demônio, por qualquer força maligna. Por isso, na hora que a pessoa renuncia, na hora que o homem passa por um exorcismo, dependendo da situação, ele torna um homem livre. Por quê? Porque o divino de Deus habita nele e é mais forte do que qualquer força maligna. Não tem demônio que possa tomar conta da vida da pessoa para sempre. Mas o poder de Deus, sim. Então, quando nós entendemos, então o Espírito é essa essência. A alma é a nossa existência eterna. Aonde está o eterno da nossa vida? Que está essa essência do divino eterno, aonde está a eternidade da nossa vida, e ali está, dentro da nossa alma, toda a riqueza da nossa inteligência, da nossa sabedoria, da nossa educação, do nosso emocional. A alma está aonde nós armazenamos tudo, aonde é o lugar mais atacado pelo mal. Porque o demônio quer dominar a nossa alma. O desejo dele é dominar a nossa alma. Dominar principalmente os sentidos da nossa vida. Porque à medida que ele vai colocando situações no nosso sentido da vida, o que é o sentido? Olfato, tato, paladar, audição, visão. Por isso ele vai cegando as pessoas. Ele vai tornando as pessoas cegas para Deus e muitas vezes escrava dele, escrava do maligno. A pessoa começa a ter visões, a pessoa começa a ver demônios, começa a ver vultos, há muitos sentidos. E quando a pessoa cai, possuída por uma força do mal, a primeira coisa que ela faz é fechar os olhos, é ficar cega. Então ele vai dominando, e aí domina a fala, porque ele começa a fazer a pessoa xingar, blasfemar, a gritar, a falar mal de Deus, a falar mal do pai, da mãe. Ele vai usando nossos sentidos. E é preciso que a gente esteja atento, porque ele vai fazer isso. O desejo dele é dominar todos os nossos desejos, aquilo que alimenta a nossa vida, que alimenta a nossa essência. E ele vai tornando a gente escravo disso. Por isso ele vai alimentando a nossa alma, vai diferenciando. Todos nós temos inteligência. A inteligência está em nós. Mas Deus quer que não só a inteligência, mas a sabedoria. Eu sempre digo para as pessoas, é muito fácil identificar inteligência e sabedoria. Se a gente for perceber, quem fez a cachaça? Para fazer a cachaça é fácil, não? Fazer um alambique, destilar, moer, fazer tudo aquilo. Deus precisaria fazer cachaça? É o demônio que inventou a cachaça, o capeta. Porque Deus não ia fazer cachaça. Quem vai fazer? Imagina a cocaína. Para fazer uma cocaína precisa de uma pessoa muito especializada, de um químico, para fazer a coleta da coca. Depois usar todos os produtos químicos que precisa, acetona, ácido sulfúrico, e tem outros produtos que precisam usar para fazer a destilação da coca, da pasta. Quem ia inventar isso? Capeta. Porque Deus não ia fazer cocaína. Achar um mato na rua, a pessoa passa ali, vê um mato, tira, começa a fumar, vira maconha. Quem descobriu maconha? Capeta. Porque Deus não ia fazer ninguém fumar maconha. Você vê lá uma bebida, fazer do arroz álcool, fazer bebida do arroz,
Saquê? Quem inventou um negócio desse? Arroz é para comer, para encher barriga. Não é para fazer cachaça, não é para fazer bebida. Quem inventou isso? Capeta. Está vendo? Ele é inteligente. Inventar uma arma química para matar uma população inteira, para destruir, como 11 de setembro. Só o capeta pode fazer um negócio desse, porque Deus jamais faria uma bomba atômica. Mas a inteligência é isto. Ela também pode ser essa inteligência artificial, destruidora, maligna. Uma pessoa que fica em casa tentando arrumar um jeito de roubar os outros no banco, buscar, falsificar cartão de crédito. Olha quantas inteligências tem por aí. Pessoas que pensam em abortar, pessoas que estudaram, fizeram medicina para fazer aborto, para matar criança. Isso é inteligência? É coisa do capeta. O demônio é muito inteligente. Agora a sabedoria é outra. A sabedoria é aquilo que me dá dignidade, que me leva a construir a vida, edificar a vida. Por isso o demônio, ele quer tirar a nossa sabedoria. Aquele que pegou os produtos da bomba atômica para fazer um combate ao câncer, o urânio, outros tipos de produtos que são radioativos para combater o câncer. Isso é sabedoria. Pegar da cocaína, fazer a xilocaína para tirar o anestésico para nós. Isso é sabedoria. Pegar da cachaça, tirar o álcool para fazer a asepsia. Isso é sabedoria. A sabedoria, ela se reveste, tira do mal um bem maior. Usa. Esta é a sabedoria. Em vez de abortar, fazer com que as crianças que estão passando por doenças graves, nós vamos curá-la e não matá-la. Isso é sabedoria. Para isso Deus dá ao homem essa sabedoria. Então, portanto, a inteligência e a sabedoria, nós precisamos distinguir qual que eu estou vivendo, porque o demônio vai querer destruir a tua sabedoria e colocar a malignidade dele dentro de você, dentro do seu coração. Então, a nossa alma vai ser isto, essa educação, vai educar a gente para isso, formar-nos para a capacidade, e vai fazer com que toda a nossa alma experimente a riqueza de Deus, porque é aqui que ele vai atacar. E quanto mais ele conseguir atacar os seus desejos, a sua vontade, porque por final ele vai querer atacar a sua vontade. A vontade, quando a gente fala vontade, é o desejo, é o nosso equilíbrio de justiça que existe em nós, a nossa consciência moral. A vontade é a nossa consciência moral. Quando nós falamos de vontade, uma boa vontade é um bom homem. Um homem de má vontade é destruidor. Uma mulher de má vontade é destruidora. Quando a gente age de má vontade, o que nós fazemos? Mal. Quando a gente age de boa vontade, a gente faz o bem. E é isso que nós precisamos distinguir. Esta é a espada de Deus, a articulação que vai dividir todas estas situações, para que eu, compreendendo, eu vou me libertando destas forças do mal que vai tentando me contaminar. Por isso ele vai colocar o meu corpo, o meu físico, vai sofrer todas as consequências do meu espiritual. Se eu não rezo, se eu não vou à igreja, se eu não tenho Deus no coração, eu não vou amar ninguém. O que nós aprendemos a semana passada sobre a carta de João? João 4, João 3, 8. Deus é? Pronto. O amor com que eu amo os outros vem de? Pronto. Se Deus está em mim, eu vou amar. Se Deus não habita em mim, eu não amo. Então o amor com que você ama os outros é a medida de Deus no seu coração. Muito Deus, muito amor. Pouco Deus. Pronto, é muito fácil a conta em Deus. Quem muito ama, porque tem muito Deus. E quem muito ama, porque perdoa
muito. Você quer saber a medida do seu amor? Quantas vezes você perdoa? Quantas? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Se eu disser que eu amo você, se alguém disser que te ama, se você disser que ama alguém, você tem que estar disposto a perdoar quantas vezes? Você já amou alguém? Hein? Então, nós estamos mentindo. E aonde há mentira, não há felicidade. Quando eu quero saber do meu amor, da medida, se teu marido não tem Deus no coração, ele não vai te amar. Ele vai gostar de você, ter afetividade. Se teu filho não vai na igreja, ele vai deixar de te amar. Ele vai ter afetividade só. Ele vai gostar de você. Se teu namorado não vai à igreja, ele nunca vai te amar. Ele vai ter desejo por você. Se a tua namorada não vai à igreja, ela não vai te amar, ela vai ter só desejo por você. Vai se apaixonar, mas não vai te amar, porque sem Deus ninguém ama. O demônio faz isso conosco, faz a gente não ir na igreja, faz a gente não viver em Deus, para que a gente nunca ame. Você precisa ter consciência. E à medida que a gente vai afastando, nosso corpo vai sofrendo, porque à medida que a minha alma vai sofrendo, eu começo a criar em mim diversas doenças emocionais. E o que os médicos dizem? 95% das nossas doenças vêm do emocional. Se eu não estou bem emocionalmente, o que vai acontecer comigo? Vou ter dor de cabeça, enxaqueca, dor nas costas, dor no estômago, vou ter úlcera, gastrite, e o final da doença pode ser um câncer. A última das doenças. Por quê? Porque à medida que o meu emocional vai se ferindo, ele vai colocando doenças em mim. E as grandes doenças do nosso emocional, que é preciso que a gente saiba, por quê? Porque não existe cura e não existe libertação sem que a gente liberte o nosso emocional. A cura interior é o princípio da nossa libertação. Por isso, as feridas emocionais mais profundas que vai me atingir o meu emocional. Primeiro, qual que Jesus mais sofreu? Rejeição. Jesus veio para os seus e eles não o receberam. A primeira ataque do mal contra Jesus foi a rejeição. De não se sentir amado pela sua família, pelos seus. Então, a primeira ferida que o mal vai colocar no meu coração, no seu, é rejeição. Você não se sentir amado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Mas o seu pai vai te amar de que jeito? Na medida do amor dele em Deus. A sua mãe vai te amar na medida do amor dela em Deus. Os seus irmãos, não do jeito que você quer, mas do jeito que eles sabem amar. Do jeito deles. Então, a primeira ferida emocional é rejeição. A segunda, que ele coloca no meu coração, no seu coração, inferioridade. Se eu me sinto rejeitado, aí eu começo a me sentir inferior. Aí eu começo a olhar para mim e começo a achar que na minha casa eu sou o mais desprezado, que todo mundo ganha as coisas, eu não. Eu começo a me sentir inferior em casa. Aí vou para a escola, tem dificuldade numa matéria, eu começo a me sentir inferior, porque eu já estou rejeitado. Eu já não vejo o carinho do meu pai, da minha mãe, já não vejo abraço, não vejo beijo. E aí, esta revolta vai me fazendo uma pessoa mais triste, mais depressiva, mais angustiada, mais incapaz. E aí, qualquer pessoa que olhar para mim, que dirigir a mim e que fala algum defeito meu, eu me sinto inferior. A inferioridade leva a gente a dois extremos. Primeiro, ou tornar uma pessoa passiva,
de cabeça baixa, que não dá valor a si mesmo, a sua vida, as suas ações. Ela acha que não precisa estudar, que nada vai dar certo na vida dela, porque ela nasceu num lugar errado, numa casa errada, na família errada. Ou me leva a ser uma pessoa agressiva. Os piores ditadores, os piores assassinos, os piores psicopatas do mundo são pessoas extremamente inferiores. Ou me leva a matar, a destruir, a ser vingativo, a ser uma pessoa extremamente maldosa. Ou viver da maldade. Por quê? Para mostrar o meu poder, eu vou me tornar esse tipo de pessoa. Então, a inferioridade é terrível no meu coração, na sua. E ela não está envolvida só. Mas nós estamos vendo que ela passa por todas essas dimensões. A terceira coisa que vai acontecer dentro do meu emocional e que é preciso eu trabalhar para a minha libertação: a culpa. Sempre nós vamos arrumar culpados. A ferida emocional da culpa me faz achar que meu pai, que nunca me beijou, nunca me abraçou, nunca gostou de mim, ele é culpado por eu ser essa pessoa que eu vivo de todas as derrotas. Ou a minha mãe, porque a minha mãe tratava meus irmãos melhor do que eu. Minha mãe beijava, meus irmãos não me beijavam. A gente começa a arrumar culpados. Ou o meu irmão que me bateu, ou meu avô que não gostava de mim, ou meu avô que gastou os bens, ou meu pai que foi embora de casa. Aí eu começo a arrumar culpados para a minha vida. Ou a professora de matemática que me deu um zero e me chamou de burra. Ou aquela pessoa que eu amava e que não gostou de mim na minha infância, me chamou de feio, de feia. Não é assim? Tem gente que traz isso. E é interessante que quando Deus nos faz, Ele faz a gente uma única pessoa. Tem alguém no mundo parecido com você? Tem. Com quem você se pode se comparar? Ali está Ele, a imagem de Jesus. Quando Deus fez eu e você, quem estava no céu do lado quando Deus fez um homem à sua imagem e semelhança? Única pessoa que parece comigo, que parece com você. As mulheres, quando Deus pensou numa filha, qual que Ele imaginava? Então, se você, mulher, quer se comparar com alguma mulher, a única que parece com você é ela. Mais ninguém. Tem alguém mais bonito do que eu? Não. De jeito nenhum. Só tem eu com essa cara. Tem alguém mais bonito do que você? Tem alguém mais bonito que você? Então aplauda você, que não tem ninguém mais bonito. Tem alguém mais feio do que eu também? Não, só existe eu com essa cara. Então não tem ninguém mais feio ou mais bonito. Quando Deus nos faz, é para que a gente tivesse a dimensão no nosso coração, olhasse para nós como especial, não como alguém condenado, não como alguém mais feio, porque a culpa, a inferioridade, a rejeição me torna esta pessoa. Ela me faz ver assim, ela me faz olhar para o espelho e me comparar com alguém e que não existe perto de mim. Não existe ninguém mais importante do que você para Deus. Por isso Deus nos trata particularmente, porque cada uma pessoa, ela é única. Ela é exclusiva. Não existe ninguém como você no mundo. Por isso, quando nós vamos culpar, quando vai entrando essas feridas, nós nos tornamos assim. A culpa, a quarta coisa que Ele coloca em mim é medo. O medo. Há medos necessários. Há certos medos que é muito importante, há certas culpas que é importante também. A culpa de ter feito determinados tipos de pecado. E Deus não tira do meu coração determinados tipos de culpa
de certos pecados não é para me punir, mas para que eu não faça de novo. Se eu dirigir alcoolizado, bati, Deus vai colocar uma culpa no meu coração, porque eu fiz algo errado. Medo também. Existe medos necessários para que eu não atravesse na frente de um carro, porque eu posso ser atropelado. Esta prudência, esse medo prudente é importante. Mas aquele medo de que eu me sinto, olha, eu acho que eu não vou dar certo no casamento, não vou dar certo sendo padre, não vou dar certo sendo um religioso. Eu acho que a minha vida, não serve, eu não sirvo para nada. Esse medo que bloqueia você de estudar, medo que bloqueia você de arrumar uma nova profissão, medo que bloqueia você de mudar de calçada. Tem gente que anda na mesma calçada, tem gente que senta na mesma cadeira, tem gente que anda na mesma rua, porque se ele mudar de rua pode acontecer alguma coisa. Vai criando medos. Medo de, se eu terminar esse namoro, ninguém vai gostar de mim. Olha, pode ter certeza que se você for uma mulher virtuosa, você vai arrumar outro. Se você for um homem virtuoso, você vai arrumar outra. No namoro, a gente consegue. Então, é importantíssimo eu ter no meu coração esta graça. Esse medo que, eu não vou estudar porque eu não dou conta. Tem que estudar. Eu morava num convento que a irmã que morava comigo tinha 89 anos. E ela fazia tudo na internet, mandava mensagem, recebia mensagem, escrevia carta, escrevia livros. 89 anos. E você tem medo de mexer? Tem gente que não sabe nem mexer no celular. As crianças, você dá um celular para elas, 5 minutos depois já ligou o celular, já fala, já faz tudo. Já tira foto. Esse dia eu vi uma mãe que chegou, deu para uma filha uma máquina novinha. Ela pegou a máquina, perguntou algumas funções. Daqui a pouco, ela tirava todas as fotos perfeitamente. 5 minutos depois, ela está tirando foto. A mãe só deu a máquina na mão dela. E ela foi só olhando, entrava no menu, descobria, pronto. Mas quando a gente se sente medroso, culpado, esse dia para trás eu estava atendendo uma menina, e ela é linda, bonita, uma mulher aparentemente espetacular, de uma beleza incrível, mas ela se acha feio, se acha feia, se acha inferior, se acha rejeitada, e ela anda toda destruída. Por quê? Porque a mãe ficou grávida fora do casamento. Foi uma infelicidade? Foi. Foi um erro? Foi. Foi um momento que não deveria ter acontecido? Foi. Mas agora, ela já é filha. Ela tem vergonha de dizer que não tem pai. Ela tem vergonha de ser filha daquela mulher. Então, ela tem medo de sair de casa para alguém perguntar de quem que ela é filha, como chama o pai dela, como que chama a família dela, se a mãe é casada. Ela tem medo de sair de casa, tem medo de ir na escola, tem medo de estudar, tem medo de arrumar namorado, tem medo de fazer tantas coisas, porque ela tem medo de alguém perguntar para ela de quem é o pai dela. O medo destrói. E esse medo, ele é maligno. E aquela mulher é tão bonita e é tão infeliz, porque nós temos medo. E aí está essa situação que é preciso que a gente saiba. É preciso que a gente conheça. Se esse medo está moldando a minha vida, é preciso que eu tome consciência de que ele é uma força, uma ferida no meu emocional, e que eu preciso descobrir aonde está esta ferida. Eu preciso rezar por esta ferida. Eu preciso aprender a vencer esta ferida. Depois tem a quinta coisa: formação religiosa errada. Tem gente que acha que Deus está lá no céu, olhando nossos pecados para nos condenar, para nos punir. E é interessante. Pegue a palavra de Deus um pouquinho para frente. Tiago 1. Tiago 1. Carta de Tiago.
1,14. 1,13. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus que me tenta. Deus não te condena. Deus não vai tentar você. Deus só sabe amar. A prova de amor está aqui. Deus só sabe. Pode aplaudir, se queria aplaudir, pode. Deus só sabe amar. Deus não está aqui para te condenar. A lei de Deus, mandamentos de Deus está aqui para te salvar. Todo o ensinamento de Deus está aqui para mim, não para me condenar. Quem quer me condenar é o demônio maligno. Ele quer te condenar. Deus não está aqui para te condenar. Deus está aqui para te salvar. Não importa o pecado que eu cometi, Ele já está perdoado quando eu assumo Ele em Jesus, quando eu renuncio a este pecado, quando eu me arrependo dele, quando eu confesso, Ele está perdoado. Deus está aqui para te salvar. Deus só tem um desejo de que você seja cidadão do céu. Seja um cidadão vivendo o céu aqui, vivendo a glória aqui. Por isso, Ele vai te dar esta graça. Nós somos tentados. Cada um é tentado pela própria concupiscência que atrai a licia. A concupiscência, depois de conceber, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez concebido, gera morte. Nós somos tentados pelo nosso pecado, pela nossa fraqueza, pelas nossas misérias. Não por causa de Deus. Deus não está ali para te condenar. Então, é muito importante quando eu tenho isso no meu coração, que eu saiba fazer isso, porque o demônio vai querer que você sinta medo e culpa a Deus, porque Deus vai me condenar. Não, Deus não vai. Por isso, a formação religiosa errada vai achar que Deus está me condenando. Não, pelo contrário, Deus só vem para me salvar. Deus só quer me libertar daquilo que está me prendendo. E a formação religiosa é isto. Quando eu me sinto nestas situações rejeitado, inferior, culpado, com medo, vivendo, aí o que acontece? Quando a gente começa a sentir assim, a pessoa, a mãe que desconhece a Deus, o pai que desconhece a Deus, começa a ver seu filho tendo atitudes agressivas, brigando, xingando, agredindo. Ele não sabe dessas coisas, ele não sabe dessas feridas. E aí o que ele faz? Como às vezes ele não tem dinheiro, como ele não conhece, ele vai levar aonde? Vai levar a pessoa às vezes para tomar um passe, para benzer. Formação religiosa errada. A criança está mal, está triste, está com quebrante. O que é quebrante? Uma criança que está triste, ela está carente, coração aquebrantado. Aí ela leva lá para benzer, porque ela acha que aquilo vai curar a criança. Aí já vai entrar numa parte espiritual. Olha, de uma coisa emocional já vai para um espiritual. E aí, dali, tem que fazer outras coisas. Às vezes vai ter que fazer, porque essa criança vai ter que desenvolver, porque ela é médio. Aí ela começa a ter visão, começa a ver vultos, começa a ver coisas andando dentro de casa, corrente passando em cima do telhado, começa a ver situações de demônio. Olha como que vai, de uma coisa para outra. O mal é assim, ele usa da nossa inocência para nos escravizar naquilo que é maligno, para tornar você dependente. E aí as pessoas acabam buscando isto como subsídio, como saída. A mãe não sabe o que fazer, o que ela deveria fazer? Pôr a mão, Senhor, se é algo espiritual, mande embora. Se é uma carência, se eu não abracei meu filho, se eu não beijei, se eu não estou amando, senta ele no colo e dá um beijo. Quantas crianças que às vezes depois vai desenvolver doenças por causa disso?
A mãe, na carência, a criança começa a chorar. Aí a mãe pergunta: o que você tem? Ele fala: dor de ouvido. Todas as vezes que ele estiver carente, o que vai acontecer com ele? Vai ter o quê? Dor de ouvido. Vai ter dor de barriga, vai ter dor nas costas, vai ter dor na perna. Eu sempre conto a história de uma criança que eu atendi e que ela ficou cega. Ficou cego. Porque ele estava lá dormindo com o pai e com a mãe. E o pai e a mãe naquele dia, eles foram ter uma vida, foram ter um ato sexual. E a criança estava dormindo ali no berço. E a criança acordou chorando, e ele viu aquela situação, viu o pai ali com a mãe, e ele chorava compulsivamente. O pai parou, foi lá, pegou no colo, mas a partir daquele dia ele começou a não mais ficar alegre, foi ficando triste, e acabou não enxergando mais. Eu conheci ele, tinha uns 14 para 16 anos. E quando ele ficou cego, ele tinha uns 5 anos para 6. E quando eu fui conversar com ele, que eu fui rezar com ele, eu perguntava, porque ele tinha feito todos os exames, foi no médico, foi em todos os especialistas de olhos, para ver, foi neurologista, para ver algum problema, mas tudo normal. E aí, quando eu estava conversando com ele, no momento da oração, eu perguntei: qual foi o dia mais triste da sua vida? Foi quando eu vi meu pai enforcando a minha mãe. Ele não sabia que era. E aí eu chamei o pai e a mãe para perguntar isto. E o pai disse para mim: eu nunca enforquei minha mulher. Um dia ele acordou chorando e eu estava tendo um ato sexual com a minha esposa. E foi a partir disso que desencadeou. E aí o pai contou que não estava enforcando, mas que estava tendo um ato conjugal com a sua esposa. E a partir desta situação, ele dizia que naquele dia ele tinha feito um pedido, que nunca mais queria enxergar para não ver o pai matando a mãe enforcada. Então o nosso inconsciente bloqueia muitas coisas. Igual essa menina, o medo bloqueou a vida dela. Hoje ela tem 20 e poucos anos, não se sente amada, está bloqueada. Por quê? Enquanto ela não aprender a amar o pai, a perdoar essa situação, ela não vai ser curada. Então nós precisamos saber que a formação religiosa é errada. E o pai acabou levando para tanto lugar, fazer a operação espírita, fez tudo o que foi necessário, que ele achava, para curar aquela criança. E ele só ficava pior. Porque o problema não era espiritual. O problema era pronto. Nós precisamos distinguir os problemas. Olhar diferentes problemas. Se é biológico, se na minha família tem aquela doença, se é um problema emocional, ou se é um problema espiritual. Nós vamos aprender a fazer isto. Que Deus quer mostrar para nós como é importante. A sexta coisa é o uso da medicina. Tem situação que não adianta. Eu vou ter que tomar remédio. Você vai ter que tomar remédio. Nós vamos às vezes ter que consultar um psicólogo quando é uma ferida emocional muito grande, que eu não consigo resolver sozinha, que eu não consigo superar. Um exemplo de uma pessoa, uma mulher que foi traída, né? Ela sente o quê? Rejeitada. Como que ela vai curar isso? Vai precisar às vezes de um profissional, vai precisar às vezes de um grupo de oração para rezar, vai aprender a viver esta vida nova, a sair daquela situação, porque a maioria das mulheres, quando tem uma decepção muito profunda, ela vai para uma doença física, porque os glóbulos brancos estagnizam. E ela desenvolve doenças gravíssimas. Porque ele paralisa. Então nós precisamos saber essas coisas. Não é espiritual, mas o emocional que vai tornar físico. E é importante que a gente tenha esse espaço na nossa mente, no nosso coração, para que a gente seja livre verdadeiramente. Não ficar levando tudo só para o lado espiritual.
Quando é espiritual, nós vamos aprender a fazer isto. Por isso, Deus está mostrando esses passos para que a gente possa fazer. E ali nós temos que lutar para a nossa vida, fazer a nossa caminhada dentro desse aspecto. Então, o uso da medicina, de tomar um remédio, às vezes vou ter que ir no neurologista para ver se tem algum problema, vou ter que fazer, às vezes, acompanhamento de um clínico ou de um especialista na área do meu biológico. Às vezes é uma doença que tem na minha família, às vezes é uma doença psicológica que tem na minha família, como, por exemplo, uma esquizofrenia tratada, a pessoa vive bem. Há certo distúrbio psicológico que às vezes está na minha família, que eu preciso tratar. Por exemplo, na minha família eu tinha epilepsia, foi preciso um bom tratamento para mim ser curado, mas eu muitas vezes caía, espumava a boca. O que tem? Na minha infância, mas fazia parte de uma história, que tem um histórico da minha família, que já está no meu genético. Não é culpa minha, do meu pai, da minha mãe. Eu não estou buscando o culpado. Quando a gente entra para a cura e libertação, nós não podemos buscar culpas e culpados, mas buscar a solução para os nossos problemas. Deus quer isso, Deus deseja isso para mim e para você. A formação religiosa, o uso da medicina é para isso. Está lá no Eclesiástico 38, depois você pega na tua Bíblia. O homem sensato não deixa de usar o médico e a medicina, porque foi Deus que compôs os medicamentos. Deus deu a ciência da medicina para o médico, para que seja usado em nosso favor, para estabelecer a paz sobre a face da terra. O homem sensato, a mulher sensata não deixa de usar. Então nós precisamos também da medicina. Nós precisamos saber que essas coisas existem para que nós tenhamos a prudência em todos os sentidos da nossa libertação, da nossa cura. Então nós vemos que ela é muito complexa. Às vezes a pessoa vai no grupo de oração, reza, vem aqui, vai para a árvore genealógica, a irmã reza, Deus já libertou, mas tem outras feridas que estão dentro de você que precisa ser curada. Não é mais aquela, não é mais aquele problema. Então, portanto, é importantíssimo para a nossa libertação total. É importante. Primeira coisa para a minha libertação e a sua total. Todo exorcista, toda a assembleia dos homens que trabalham com libertação, né, quando eu recebo às vezes as cartas da Associação Mundial dos Exorcistas, da qual eu faço parte também, e eles falam, 3 coisas nos faz bloquear a nossa vida. Primeiro, nenhuma pessoa será liberta, nenhuma será liberta totalmente, enquanto ela estiver mentindo. Mentira e engano no meu coração. Enquanto eu estiver mentindo e enganando, porque o pai da mentira, João 8:44, é o demônio. Enquanto eu estiver mentindo e enganando, eu não vou ser liberto totalmente da escravidão do demônio. Então, primeira coisa, enquanto eu estiver mentindo e enganando, eu não serei liberto total. Segunda coisa que vai colocar, perdoar de coração. As pessoas que me feriram, as pessoas que me machucaram, seja meu pai, seja alguém que me agrediu, seja alguém que me machucou, seja alguém que me violentou, enquanto eu não perdoo, eu não sou liberto. Perdoar de coração, não é da boca para fora não. Ah, já perdoei, está perdoado. Não, está perdoado. Essa pessoa não tem mais poder sobre a minha vida. O mal que ela me fez não tem mais poder. Porque às vezes aquela pessoa que te feriu, foi lá no padre, confessou, já foi perdoada e você está com ódio dela. Ela vai para o céu e você sofrendo aí, feita uma condenada. Aquela pessoa se arrependeu, já foi lá, confessou, já reparou a sua vida diante de Deus e você continua sofrendo. Ela não está sentindo mais nada. Às vezes aquela pessoa também não sente nada em relação ao seu sofrimento. E ela está lá, às vezes até esqueceu daquela situação. Nem lembra mais e você está magoada, doente por causa disso. Segundo,
perdoar de... A primeira, mentira e engano. Segunda, perdoar de... Eu tenho que perdoar se eu quiser ser livre. Terceira coisa, não envolver com as coisas ocultas. Pega aí Deuteronômio 18, 9, vai dizer: Deus abomina quem pratica estas coisas. Deus abomina a reencarnação, macumba, feitiço, espiritismo, magia negra, horóscopo, cartomante, vidente, está aí. Deuteronômio 18, 9. Deus abomina quem pratica estas coisas. Se a pessoa está envolvida com isso, está na hora de parar. Porque Deus abomina.